ser filho de Deus. Como é que nós vamos falando do cristianismo? Qual é a grande comissão do cristão? É nossa obrigação, sempre que nós começamos a entender a palavra de Deus, principalmente quando nós abrimos nosso coração para Deus e nos colocamos disponíveis para Deus. Presta bem atenção. Em Mateus 28, nós temos a grande comissão. E como é que ela começa? Vamos começar pelo versículo 18, 19 e 20. Vamos lá ver. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis, só assim, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja bem que ordem esse comando: ide a todos os povos. Ensinai, não falou para pregar, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Na verdade é mergulhando-as no Espírito Santo do Pai, mergulhando-as no Espírito do Filho de Deus, mergulhando-as no Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito Santo. É uma ordem. Encha-se e encha os outros. Transforme as outras pessoas, todos os povos, cheios do Espírito Santo. Ensinando-as, a palavra ensinando de novo, a guardar todas as coisas. Não é fazendo oratória. Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, e só então, se vocês fizerem isso, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Assim seja. O que quer dizer isso? Que se você não fizer isso, eis que eu não estarei convosco. Ora, este programa é um programa de ensino da palavra, desta palavra. A Bíblia que nós estamos lendo são as coisas que Ele tem nos ensinado e tem nos ordenado. Então, é redundância de expressão, é pleonasmo eu dizer, Ele está aqui presente. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão. E é o problema aqui das nossas denominações, muitas delas não estão fazendo isso. Então, Jesus também não está presente. Apesar de o Espírito Santo usar a todo mundo, mesmo pecador, mesmo errado. Na hora que se lê a Bíblia, nós estamos passando a palavra de Deus, não é a palavra de uma igreja desorganizada, é a palavra do próprio Deus que nós estamos passando para os seres humanos, para a humanidade, para o nosso próximo. Então a moral de Deus é pregada em todas as igrejas que se lê a Bíblia. Sejam elas mais organizadas, menos organizadas, com ensinamento mais profundos ou menos profundos. A verdade é o seguinte: todas as igrejas têm um problema, todas as denominações têm um problema, todas as igrejas locais têm um problema. Qual? São administradas pelos homens. E quando é o homem que decide, é o homem que interpreta, muitas vezes nós nos transformamos e nos tornamos religiosos. E quando eu sou religioso, o meu Deus é um Deus religioso. Ora, se a religião é dos homens, e esse Deus é religioso, é um Deus dos homens. Ele só tem sabedoria até onde o homem tem sabedoria. É um Deus
fraco como um Deus homem. E eu preciso do Deus, Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, o Deus que tudo pode, infinito em amor e misericórdia. Eu preciso desse, que criou os universos, os céus e a terra, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nosso Pai. Então nós temos esses dois tipos de Deus. O Deus religioso, que é o Deus homem, e o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que é esse Deus que a Bíblia tanto nos fala. Siga os meus conselhos, meu filho. Siga, ouça minha voz, e você será abençoado. E assim, é isso que nós pretendemos, para que todos nós sejamos abençoados. Eu estou, então, dizendo o seguinte: no Ministério de Portas Abertas, é o ministério da igreja perseguida também, é onde os cristãos são perseguidos, e muitos desses países, então, nós temos como se fosse contrabandistas de Deus, contrabandistas da palavra de Deus, cristãos ali, aonde estão sendo mortos, e aonde dão realmente a sua vida para o Evangelho, e nós aqui, brasileiros, estamos tocando viola de papo pro ar, não é? Chamando o Deus Baco, Mamon, o Deus Momo, para tomar conta do país. Preste atenção. O primeiro colocado classificado como o país que mais persegue os cristãos é a Coreia do Norte. É o primeiro lugar na classificação da Portas Abertas. Porcentagem de cristãos na população, desconhecido. Na verdade é o seguinte: todo cristão que é conhecido é ou preso ou morto. A religião predominante é o ateísmo. Na verdade, é o Deus que o general, governador dele, se transforma. O país que ocupa a primeira posição no ranking, infelizmente, não foi novidade. A Coreia do Norte é atualmente o país mais fechado ao Evangelho e ocupa a primeira classificação há 9 anos consecutivos. Durante o período de análise da classificação, muitas mudanças no país causaram efeitos negativos em toda a população, incluindo os cristãos. Devido às reformas monetárias, 2 a cada 10 norte-coreanos, 20%, né? 2 a cada 10 norte-coreanos perderam suas casas. Além da crise econômica, o país foi atingido por desastres naturais e muitos morreram nas enchentes e deslizamentos de terra causados por um furacão. Aqui ainda não fala na fome que graça na Coreia. Existe lá milhares ou centenas de milhares de pessoas, e principalmente crianças, morrendo de fome, subnutridas. Destino: campo de concentração. A situação para os cristãos piorou. O país inteiro convive com as premissas da ideologia ateísta, sem Deus, né? E com a adoração ao grande líder. A adoração é ao grande líder, o ex-presidente Kim Il-sung, já falecido. É o pai do presidente atual. Por conta disso, os cristãos não têm o direito de existir. Há muitos riscos para os cristãos, até risco de morte. Em 2010, centenas de cristãos foram presos por diversas razões. Alguns foram mortos, outros sentenciados a campos de concentração. Em um incidente, 23 cristãos da província de Pyeongsung foram descobertos pela polícia. 3 deles foram sentenciados à morte por causa das reuniões que faziam. Os outros 20 foram enviados para um campo de concentração. Vejam bem que situação difícil, né?
O futuro, como será o futuro? Será que é promissor? Na política, uma revelação importante. Em setembro de 2010, Kim Jong-un, o terceiro filho de Kim Jong-il, o atual presidente, foi oficialmente indicado para o cargo de general e foi promovido como o segundo homem mais importante no comando da Comissão Militar Central. Esta atitude confirma a intenção do atual regime de fazer com que ele seja o sucessor de Kim Jong-il. Quer dizer que o filho vai substituir o pai, como o pai já substituiu o avô. A questão é, a situação vai melhorar para os cristãos quando ele se tornar líder? Tentativas secretas. Deus está se movendo entre os norte-coreanos. O fato de o país ser o mais intolerante ao cristianismo gera tensão especial entre os cristãos da Igreja Livre e faz com que o corpo de Cristo interceda por essa parte que está sofrendo. Quanto a Portas Abertas conheceu Lee, desertor norte-coreano, ele desconfiava de todos os cristãos. Em primeiro lugar, ele tinha passado longos anos em um campo de concentração porque tinha sido pego ouvindo um comerciante cristão pregar. Sendo alguém de alta posição, Lee, em sua província, Lee sabia que a fé cristã era proibida, mas ele não voltou atrás em suas tentativas secretas de aprender mais sobre isso. Assim, ele cumpriu sua sentença na prisão. Forçado a trabalhar dia e noite e recebendo pouco alimento, Lee ainda tem pesadelos e se recorda do período como um inferno vivo. Embora Lee tivesse sorte em sair de lá com vida, não havia nenhum lugar para ir. Pela primeira vez em sua história, se encontrava sem dinheiro e sem comida. Assim, Lee arriscou a vida atravessando o rio que divide a Coreia do Norte e a China em busca de liberdade e alimento. No caminho, alguns cristãos lhe ofereceram ajuda, mas quando encontravam dificuldades, encontravam problemas, esses cristãos deixavam Lee e os outros refugiados norte-coreanos por conta própria. Lee estava amargurado e solitário. Pedra nos rins. Nick, um colaborador da Portas Abertas, encontrou Lee e insistiu em visitá-lo várias vezes. Foi quando ele aceitou ouvir outra vez o Evangelho. Por fim, as visitas acabaram virando momentos de oração e conversas sobre a Bíblia. Em um desses encontros, Nick percebeu que Lee estava sentindo muita dor. Ao sair, se sentiu na responsabilidade de continuar orando por Lee e, mais tarde, soube que o norte-coreano tinha pedra nos rins, havia muito tempo, e necessitava de cuidados imediatos. Mas o tratamento era muito caro, e Lee se sentia inseguro por ser um refugiado. Assim, relutava em ir ao médico. Quando Nick decidiu levar Lee ao médico, o diagnóstico foi pior do que esperavam. Aquele tipo de cálculo renal requeria 2 cirurgias, mas Lee só podia pagar por uma. Finalmente o médico concordou em tentar fazer uma única cirurgia, mas apenas se Lee assinasse um termo isentando o médico de qualquer responsabilidade se a cirurgia não obtivesse sucesso ou causasse a sua morte. Aqui ele já está na China, né? Intervenção divina. Com sua vida em perigo, Lee resolveu se humilhar perante Deus. Quando Nick foi visitá-lo num outro momento, Lee lhe pediu que orasse por ele, dizendo: minha saúde precisa ser restaurada por esse Deus que você tem me revelado. Movido pelo Espírito Santo de Deus, Nick orou com ele até às 3 horas da madrugada. Enquanto orava, colocou sua mão sobre a área onde Lee sentia dores. Lee disse que sentiu uma sensação diferente. Quando terminaram de orar, Lee comentou que sentia algo derretendo em seu rim. Os dois decidiram